Um advogado brilhante e um advogado frio foram forçados a dividir a mesma mesa enquanto competiam pela única promoção na firma capaz de mudar suas vidas para sempre. Hoje você vai conhecer Meline e Lucas, que não se suportavam e transformaram uma mesa de centro em um verdadeiro tribunal de disputas. Mas antes de começarmos essa história, me contem aqui nos comentários: vocês já tiveram que competir por uma promoção no trabalho? Aproveitem a história, pessoal. O copo de água voou em câmera lenta. Meline Crawford observou o líquido cruzar o ar e cair diretamente sobre Lucas Whitfield. Ela compôs a expressão mais inocente de seu repertório. Ops, desculpe. O copo escorregou. Lucas ficou paralisado por exatamente 3 segundos. 3 segundos nos quais Meline pôde saborear cada fragmento daquela pequena vitória. O espaço de coworking ao redor deles continuou funcionando normalmente. Profissionais digitando em laptops, telefones tocando ao longe, ninguém percebendo que uma guerra acabará de ser declarada naquela pequena estação de trabalho no canto da sala. Escorreguei, repetiu ele, olhando para a mancha que se espalhava. Claro que escorregou. Acidentes acontecem, respondeu ela, voltando os olhos para a tela do computador com um pequeno sorriso que não se deu ao trabalho de esconder. Lucas respirou fundo, contou mentalmente até 10 e depois até 20. Ele pegou seu copo de suco de laranja, o mesmo que havia pedido menos de 5 minutos antes na cafeteria do local, e examinou o líquido alaranjado com uma calma inquietante. Meline percebeu tarde demais. O suco a atingiu como uma obra de arte abstrata sendo criada ao vivo. Manchas que definitivamente não sairiam com água e sabão. Ops, disse Lucas no mesmo tom que ela havia usado. Desculpe, o copo escorregou. Você não fez isso. Acidentes acontecem. Seus olhos brilharam. Seu rosto brilhava de satisfação. E foi assim que começou o primeiro dia de Meline Crawford e Lucas Whitfield compartilhando uma estação de trabalho de menos de 1 metro no Workspace Central, o espaço de coworking mais movimentado de Chicago. 4 horas antes, nenhum dos dois imaginava que o dia terminaria assim. A manhã começou com champanhe. O escritório Williams O'Brien & Associates havia vencido um caso de destaque nacional, uma disputa corporativa que envolveu meses de trabalho e estratégias arriscadas. Os telefones não paravam de tocar, com novos clientes interessados. Meline estava no escritório quando os sócios seniores convocaram uma assembleia geral. Ela caminhou até a sala de conferências com a postura de alguém que já sabia que merecia reconhecimento. Lucas chegou pelo outro corredor. Eles trocaram olhares na porta do quarto. Nenhum dos dois cedeu a passagem. As damas primeiro, disse ele. Então vá em frente, ela respondeu sem hesitar. Um colega que estava atrás deles teve que dar um passo para o lado para não passar entre os dois. Richard Williams, sócio fundador, iniciou um discurso parabenizando toda a equipe. Ele falou sobre dedicação, excelência e o futuro promissor da empresa. Meline escutou atentamente, aguardando o momento em que seu nome seria mencionado. E é por isso, continuou Williams, que decidimos que este é o momento certo para anunciar algo importante. Uma vaga de sócio será aberta nos próximos meses. O ar na sala ficou mais denso. Meline sentiu o coração acelerar. Ao seu lado, percebeu Lucas endireitar a postura quase imperceptivelmente. O advogado que mais se destacar durante este período será convidado a integrar o corpo de sócios desta firma. Meline não olhou para Lucas. Ela não precisava. Ela sabia exatamente o que ele estava pensando, porque ela estava pensando a mesma coisa. Aquele cargo tinha o nome dela escrito nele. E ele certamente acreditava que aquilo lhe pertencia. A reunião foi interrompida por um funcionário da manutenção. Havia um problema com o sistema elétrico do prédio, algo relacionado à fiação antiga e às normas de segurança. O escritório precisaria ser evacuado para uma reforma emergencial que duraria pelo menos 2 semanas. Firmamos uma parceria emergencial com a Workspace Central, anunciou Williams. Durante o período de reforma, todos trabalharão no espaço de coworking. No entanto, devido ao número de funcionários e à disponibilidade limitada de espaço, algumas pessoas precisarão compartilhar estações de trabalho. A senhorita Collins fará a distribuição das tarefas. Margaret Collins, assistente executiva, começou a circular com uma lista. Meline esperou até que seu nome fosse chamado.
Crawford e Whitfield, disse Margarete, olhando para a prancheta. Você foi designado para a estação 27. Compartilhamos? Nós duas? Perguntou Meline. No mesmo espaço, completou Lucas com uma expressão que sugeria que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Tenho certeza de que você será capaz de se adaptar. Por quanto tempo? Insistiu Meline. Até que a reforma esteja concluída. E foi assim que Meline se viu sentada a menos de meio metro do homem que ela mais odiava em todo o universo jurídico de Chicago. A rivalidade entre eles não era novidade. Tudo começou 3 anos antes, quando ambos entraram na empresa na mesma semana e foram designados para o mesmo caso. O que deveria ter sido uma parceria promissora transformou-se numa competição acirrada que quase comprometeu todo o processo. Desde então, os parceiros fizeram questão de mantê-los em projetos separados. Até agora. A estação 27 foi um pesadelo. Um balcão estreito com 2 cadeiras apertadas, uma única tomada elétrica pela qual tinham que brigar e uma divisória baixa que não oferecia nenhuma privacidade. O barulho do espaço de coworking era constante, mas nada comparado à tensão silenciosa entre os dois. Vai ficar me encarando o dia todo ou pretende trabalhar? Perguntou Meline, abrindo o laptop. Eu estava admirando como você conseguiu ocupar 3/4 do balcão com suas coisas. Talvez se você não trouxesse pastas físicas como fazíamos em 1990, haveria mais espaço. Alguns de nós preferem os métodos tradicionais. Alguns de nós preferimos a eficiência. Meline foi até o refeitório do espaço de coworking e voltou com um copo d'água. Lucas havia pedido um suco de laranja. Trabalharam em silêncio por quase 1 hora, o som das teclas e suspiros ocasionais preenchendo o espaço entre eles. Foi nesse momento que a água escorregou, e o suco voou em retaliação. E começaram 2 semanas de convivência forçada. Ao final daquele primeiro dia, enquanto Meline guardava suas coisas, ela notou algo estranho. Um mensageiro havia entrado no espaço de coworking mais cedo, entregando um envelope pardo para Margarete Collins, que estava em uma sala reservada nos fundos. Os parceiros trocaram olhares significativos antes de guardarem o envelope sem explicações. Meline franziu a testa. Estava acontecendo algo que ela não conseguia identificar. Mas naquele momento, sua prioridade era sobreviver às próximas 2 semanas. A posição de sócio poderia esperar até amanhã. A guerra contra Lucas Whitfield, por outro lado, estava apenas começando. Lucas Whitfield estava sorrindo, e isso só podia significar uma coisa: problema. Meline observava seu rival do outro lado do balcão, com o telefone no ouvido, fechando o que parecia ser um negócio importante. Ela reconheceu aquele tom de voz, a cadência de alguém prestes a fechar um grande negócio. Ao desligar o telefone, ele nem tentou esconder sua satisfação. Acabei de fechar um contrato de consultoria trimestral com a Henderson Industries. Parabéns, respondeu Meline sem desviar os olhos do computador. Fechei o acordo de renovação antecipada com Davis há 20 minutos, mas não achei necessário anunciá-lo. Lucas inclinou a cabeça. Davis, aquele que estava pensando em participar da competição? Essa é a solução. Às vezes, tudo o que é preciso é uma proposta bem estruturada e um pouco de competência. Escolha de palavras interessante. Um pouco de competência. Eu me adapto ao público. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido por Margarete Collins, que apareceu ao lado da estação com sua prancheta de costume. O Sr. Williams solicitou um relatório detalhado de suas atividades. Tarefas concluídas, métodos aplicados, resultados obtidos, prazo final, amanhã ao meio-dia. Esse não é o procedimento padrão, observou Meline. Agora sim, respondeu Margarete, e saiu sem dar explicações. Os dois permaneceram em silêncio por um instante. Eles estão nos avaliando, disse Lucas em voz baixa. Dedução brilhante. Estou tentando ser colaborativo aqui. E eu estou tentando trabalhar. Um de nós está conseguindo. Lucas suspirou e voltou a atenção para a tela. Meline permitiu-se um pequeno sorriso de vitória. Na manhã seguinte, veio uma surpresa. O Sr. O'Brien apareceu no espaço de coworking sem aviso prévio, circulando entre as estações como alguém fazendo uma inspeção casual. Ao chegar à estação 27, ele parou.
Como está sendo a experiência de compartilhar o espaço? Educacional, respondeu Meline. Revelador, acrescentou Lucas. O'Brien olhou de um para o outro. Revelando como? Descobri que algumas pessoas ainda imprimem documentos em pleno século XXI, disse Meline, indicando as pastas de Lucas com um gesto discreto. E descobri que algumas pessoas digitam tão alto que parecem estar tentando perfurar o teclado, rebateu Lucas. Velocidade e eficiência tendem a fazer barulho. Ruído e resultado são coisas diferentes. O'Brien escreveu algo em seu caderno. Muito interessante, murmurou ele, e se afastou. Quando ele estava fora do alcance da voz, Lucas se virou para Meline. Você acabou de me criticar na frente de um sócio. Fiz uma observação sobre os métodos de trabalho. Se você se sentiu criticado, talvez seja hora de atualizar seus métodos. Ou talvez seja hora de você aprender que nem tudo precisa ser uma competição. Isso vindo do homem que anunciou seu contrato como se estivesse hasteando uma bandeira. Eu compartilhei uma boa notícia. Você transformou isso em uma discussão. Não, eu apenas coloquei em contexto. Lucas a encarou por um longo momento. Havia algo em seu olhar que ela não conseguia decifrar. Irritação, certamente, mas também algo que parecia quase admiração. Você é impossível, disse ele finalmente. Obrigado. Eu me esforço bastante. No meio da tarde, ambos foram convocados para uma videoconferência com Williams. A conexão estava ruim e eles acabaram compartilhando a mesma sala de reuniões, cada um em uma ponta da mesa, olhando para a mesma tela. Quero saber como vocês avaliam o desempenho um do outro, disse Williams sem rodeios. Silêncio. Crawford, você começa. Meline respirou fundo. A tentação de destruir Lucas era enorme, mas ela era inteligente demais para cair nessa armadilha óbvia. O Sr. Whitfield é um profissional competente. Seus métodos são diferentes dos meus, mas ele apresenta resultados consistentes. Lucas não conseguiu esconder sua surpresa. Whitfield, sua vez. A senhorita Crawford é extremamente competente. Discordamos em praticamente tudo, mas não posso negar que ela sabe o que está fazendo. Williams assentiu lentamente com a cabeça. Interessant. Você pode voltar ao trabalho. A tela ficou preta. Meline e Lucas se entreolharam. Aquilo foi um teste, disse ela. Obviamente. Você acha que passamos? Acho que ainda não sabemos quais são as regras do jogo. Ao retornarem à estação, Meline percebeu que Williams estava conversando com um homem que ela não reconheceu. Eles falavam em voz baixa, mas uma frase chegou aos seus ouvidos. Os resultados do outro estado chegam amanhã. Precisamos analisá-los antes de decidir. Outro estado? Ela olhou para Lucas, que também tinha ouvido, com a mesma expressão confusa. No final do dia, um mensageiro entregou outro envelope pardo no quarto reservado aos sócios. Através do vidro, Meline viu Williams ler o conteúdo e mostrá-lo a O'Brien. Os dois trocaram olhares sérios antes de guardarem os papéis. Quantos envelopes foram enviados? Perguntou Lucas. Essa é a terceira que eu conto. E nenhuma explicação. Nenhum. Eles permaneceram em silêncio, observando os parceiros através do vidro. Você acha que essa competição é só entre nós dois? Perguntou Lucas. Meline não respondeu. Pela primeira vez, ela sentiu que algo estava acontecendo nos bastidores, algo que eles não conseguiam ver. Naquela noite, ao sair do espaço de coworking, ela passou por Margaret Collins, que estava falando ao telefone. Uma única frase chegou aos seus ouvidos. Sim, o material de referência chegou. Ninguém sabe quem o produziu. Meline parou, mas Margaret já havia desligado e desaparecido pelo corredor. O documento não tinha nome, nenhum, zero, nada. Meline virou a última página do relatório pela terceira vez, procurando por qualquer identificação. Aquele material era brilhante, uma análise jurídica tão bem estruturada que ela mesma teria orgulho de assiná-la. Mas alguém havia esquecido esse pequeno detalhe. Ou talvez não tenha sido um descuido. Ela estava no escritório do Sr. Patterson, um cliente importante do outro lado da cidade, quando seu assistente lhe entregou a pasta. Sua empresa enviou isso como referência para a reunião. Material excelente, devo dizer.
Meline folheou as páginas com crescente confusão. Ela não reconheceu o estilo. Não era dela. Não era de Lucas. Não foi de nenhum colega que ela conhecia. Quem preparou este relatório? Perguntou ela, tentando parecer casual. Não posso dizer. A informação veio diretamente dos sócios. Eles apenas disseram que partiu de alguém da equipe. Alguém da equipe? Mas quem? 2 horas depois, Meline estava de volta ao espaço de coworking. O misterioso relatório dentro da bolsa dela. Lucas já estava na estação 27, aparentemente concentrado em algo no computador. Você conhece este material? Perguntou ela sem rodeios, colocando o documento à sua frente. Lucas examinou as páginas por alguns segundos. Nunca vi isso antes. Por quê? Foi usado como referência em uma reunião minha hoje. Ninguém sabe quem escreveu, e você está me perguntando por que acha que fui eu? Estou perguntando porque é um documento oficial da nossa empresa sem nenhuma assinatura. Isso não lhe parece estranho? Lucas folheou mais algumas páginas. É um trabalho competente, admitiu ele, mas não é o meu estilo. Muito conservador nas conclusões. Conservador? Eu teria sido mais incisivo na argumentação. Quem escreveu isso foi muito cauteloso. Meline pegou o documento de volta. Interessant. Eu pensei exatamente o contrário. O que seria isso? Que eu esteja sendo muito cauteloso? Que você nunca encontrou uma conclusão que não quisesse exagerar. Lucas sorriu. Aquele sorriso irritante ela já começava a conhecer muito bem. Isso foi uma crítica ou uma observação profissional? Você pode escolher o que preferir. Antes que ele pudesse responder, o telefone de Meline tocou. Era Margaret Collins. Crawford, Whitfield, vocês dois precisam ir ao escritório do Sr. Harrington em 40 minutos. Ele está insatisfeito com o andamento do caso e quer explicações. Nós duas? Perguntou Meline. O caso tem elementos de ambas as áreas. Williams quer que vocês apresentem uma frente unida. A chamada foi encerrada. Meline Allhu para Lucas. Harrington é seu cliente ou meu? Tecnicamente, é da empresa, mas eu o trouxe para o caso e estruturei a estratégia. Então parece que vamos ter que fingir que conseguimos nos suportar por algumas horas. Não sei se minha capacidade de atuação é tão boa assim. O escritório de Theodore Harrington ficava em um prédio imponente no distrito financeiro. O homem era conhecido por ser exigente, impaciente e extremamente difícil de agradar. Quando Meline e Lucas entraram na sala, ele nem sequer se levantou para cumprimentá-los. Quero saber por que meu caso está parado há 2 semanas. Lucas abriu a boca para responder, mas Meline foi mais rápida. Sr. Harrington, o caso não está parado. Está em uma fase de consolidação estratégica. Cada dia de aparente inatividade é, na verdade, uma preparação para uma ação mais forte. Harrington estreitou os olhos. Isso soa como uma desculpa sofisticada para a inércia. Com todo o respeito, interveio Lucas, se quiséssemos dar desculpas, teríamos escolhido algo menos elaborado. A verdade é que casos como o seu exigem precisão. Atitudes precipitadas podem custar mais caro do que a paciência estratégica. Meline olhou para Lucas quase com surpresa. Era exatamente o que ela teria dito. E por quanto tempo mais essa paciência estratégica irá durar? Perguntou Harrington. Menos do que você imagina, respondeu Meline. Estamos finalizando uma abordagem que mudará o rumo da disputa. Harrington olhou de um para o outro. De onde vocês dois tiraram a ideia de que não se suportavam? Silêncio. De onde você tirou essa ideia? Perguntou Lucas. Ouvi alguns comentários. O mercado jurídico é pequeno. Meline e Lucas se entreolharam. Por uma fração de segundo, algo passou entre eles. Um entendimento silencioso. Você sabe como são os boatos, disse Meline suavemente. As pessoas adoram criar narrativas onde elas não existem. Exatamente, completou Lucas. Na verdade, trabalhamos muito bem juntos. Nossas diferenças de estilo são complementares. Vamos lá, repetiu Harrington, claramente cético. Eu trago a criatividade, disse Lucas. E eu trago a estrutura, completou Meline. Juntos, abordamos todos os ângulos.
Harrington os observou por um longo momento. Então, pela primeira vez desde que entraram, algo parecido com um sorriso surgiu em seu rosto. Você ensaiou isso? Não, responderam ambos ao mesmo tempo. E desta vez, era verdade. A reunião durou mais 1 hora. Em algum momento, sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando, as respostas começaram a se complementar naturalmente. Lucas começaria uma frase. Meline terminaria isso. Ela apresentaria um argumento. Ele reforçaria isso com exemplos. Quando eles saíram do prédio, o sol já estava se pondo. Isso foi, Lucas começou. Que estranho, completou Meline. Eu ia dizer eficiente. Também foi estranho. Caminharam em silêncio por alguns metros. Aquele relatório sem assinatura, disse Lucas de repente. Não acha estranho que ninguém saiba quem escreveu isso? Estou tentando não pensar nisso. Por quê? Porque toda vez que penso nisso, chego a conclusões que não fazem sentido. Tipo. Meline parou e olhou para ele. Como a possibilidade de alguém estar trabalhando em casos importantes que nem sequer conhecemos. Lucas ficou em silêncio. Claramente, a mesma ideia já havia passado pela sua cabeça. Isso seria, ele começou. Improvável, ela interrompeu, mas não impossível. Naquela noite, Meline releu o misterioso relatório mais uma vez. Na última página, quase invisível no canto inferior, havia uma única palavra que ela não havia notado antes. Um código. Ou talvez uma inicial. A letra B. A letra B. Meline passou a noite inteira pensando naquela inicial misteriosa. Agora, parada no saguão do aeroporto O'Hare com uma mala de rodinhas, ela observou Lucas se aproximar com um café na mão e a calma de alguém que não havia passado horas analisando um documento não assinado. Dormiu bem? Perguntou ele. Maravilhosamente. E você? Perfeitamente. Ambos estavam mentindo e ambos sabiam disso. Williams havia ligado na noite anterior. Um cliente importante em Nova York precisava de atendimento presencial urgente e a complexidade do caso exigia conhecimento complementar. Tradução: Meline e Lucas teriam que trabalhar juntos fora de Chicago. Pelo menos teremos mais espaço do que na estação 27, comentou Lucas enquanto entravam na fila de embarque. Uma cela de prisão teria mais espaço do que a delegacia 27. Você está comparando nosso ambiente de trabalho a uma prisão? Estou fazendo uma observação arquitetônica. O voo transcorreu em um silêncio produtivo. Meline analisou os documentos. Lucas fez anotações. Profissionalismo em sua forma mais pura. Quando aterrissaram em LaGuardia, o motorista designado não estava em lugar nenhum. A organização desta viagem é impecável, observou Meline, olhando para o celular sem sinal. Talvez seja um teste de adaptabilidade. Ou de paciência. Nesse caso, você já perdeu. Você está reclamando desde que pousamos. Fazer observações pertinentes não é reclamar. É constatar fatos. Eles dividiram o táxi. O trânsito transformou 20 minutos em quase 2 horas. Em algum ponto entre a ponte Triborough e o centro de Manhattan, o silêncio começou a parecer pesado. O que você acha que significa aquela letra no relatório? Perguntou Lucas. Meline pensou em não responder, mas a curiosidade falou mais alto. Pode ser uma inicial. Pode ser um código interno. Pode ser um erro de formatação. Você não acredita que seja um erro? Não. E você? Nem eu. Alguém queria deixar uma marca sem deixar uma assinatura. Por quê? Essa é a pergunta certa. O cliente era Richard Donovan, um empresário com reputação de transformar advogados em ex-advogados quando não gostava dos resultados. Um antigo erro contratual ressurgiu às vésperas de uma fusão importante. Explique como isso aconteceu, exigiu Donovan. Sr. Donovan, respondeu Meline, a origem do erro é menos relevante do que a sua correção. Podemos investigar as responsabilidades mais tarde. Agora, precisamos de concentração. Focar exatamente em quê? Para garantir que essa fusão aconteça, concluiu Lucas. O erro existe. A solução também. A diferença entre o sucesso e o fracasso é o tempo que levamos para ir de um ao outro. Donovan os observou por um instante.
Vocês dois sempre completam as frases um do outro. Não, responderam ambos simultaneamente. A reunião se estendeu por horas. As cláusulas foram revisadas, os riscos mapeados e as soluções elaboradas. Em determinado momento, Meline percebeu que havia parado de lutar contra Lucas e começado a trabalhar com ele. Foi perturbador. Durante um intervalo, enquanto Donovan atendia uma ligação, Lucas se aproximou. Página 43. A cláusula de rescisão. Meline localizou a seção. E daí? A redação permite interpretações ambíguas. Se a outra parte tiver advogados competentes, eles irão explorá-la. Ela releu. Ele tinha razão. Como você identificou isso? Li o contrato inteiro 2 vezes no avião enquanto você fingia que não estava me observando. Eu não estava te observando. Você olhou na minha direção 14 vezes. Eu estava olhando pela janela. Você estava sentado no assento do corredor. Meline não tinha resposta para isso. A correção foi feita a tempo. Donovan assinou os documentos com um ar de satisfação. Devo admitir que estou impressionado. A sinergia entre vocês é notável. Obrigada, disse Meline. Nós trabalhamos bem sob pressão. Separadamente, acrescentou Lucas. Em paralelo, corrigiu ela. Na mesma direção geral, concluiu ele. Acidentalmente, ela concluiu. Donovan ergueu uma sobrancelha, mas não comentou. Naquela noite, no hotel, Meline recebeu uma mensagem de Margaret Collins. Breve enigmático. Chegou um envelope urgente. Reunião de sócios amanhã cedo. Ela estava relendo a mensagem quando ouviu uma batida na porta. Lucas estava parada no corredor, segurando sua caneta. Você deixou isso na recepção. Obrigado. Ele não foi embora. Ela não fechou a porta. Você recebeu a mensagem de Margaret? Perguntou ele. Sobre o envelope? Aquela ali? Eu fiz. Você acha que isso tem relação com o relatório? Acho que está relacionado a muitas coisas que não estamos vendo. O corredor estava silencioso. A distância entre eles parecia ter diminuído sem que nenhum dos dois se movesse. Hoje foi diferente, disse Meline. Era. Trabalhamos bem juntos. Estranhamente bem. Isso te incomoda? Lucas pensou por um instante. Mais do que eu esperava. Por quê? Porque seria mais fácil se você fosse simplesmente insuportável. E eu não sou. Não apenas isso. Meline sentiu algo mudar no ar entre eles. Algo que ainda não tinha nome. Boa noite, Whitfield. Boa noite, Crawford. A porta se fechou. Meline permaneceu parada no mesmo lugar por um longo momento, processando uma conversa que parecia ter dito muito mais do que as palavras sugeriam. Na sala ao lado, Lucas olhou para a parede que o separava, fazendo exatamente a mesma coisa. Na manhã seguinte, quando se encontraram no café do hotel, nenhum dos dois mencionou a conversa da noite anterior. Mas quando seus olhares se encontraram por um segundo a mais do que o necessário, ambos souberam que algo havia mudado. 11 da noite. Ainda em Nova York, ainda à espera. Meline encarava o teto do saguão do hotel como se as respostas para todas as suas perguntas estivessem escondidas entre as molduras decorativas. Ao lado dela, Lucas folheava a mesma revista, pela 10ª vez, pelo que parecia. Donovan havia prometido uma resposta final até às 9. Com 2 horas de atraso, os dois advogados continuavam presos em um limbo profissional. Você acha que ele está nos fazendo esperar de propósito? Perguntou Meline. Provavelmente. É uma tática de negociação contra os próprios advogados dele. Alguns clientes gostam de lembrar às pessoas quem paga as contas. O saguão estava quase vazio. Apenas uma recepcionista entediada e um hóspede dormindo em uma poltrona. O bar do hotel fechou às 10 horas. Eu adoraria um café agora, murmurou Meline. Há uma máquina de venda automática no 2º andar. Como você sabe disso? Eu andei pelos corredores enquanto você estava ao telefone com a Margaret. Exploração noturna do hotel. Hobby interessant. Eu tenho muitas camadas, Crawford. Estou começando a perceber. Lucas se levantou. Vou preparar um café. Você quer um pouco? Meline hesita.
Aceitar um café oferecido por Lucas Whitfield parecia um precedente perigoso. Preto, sem açúcar. Por que não estou surpreso? Ele voltou 10 minutos depois com 2 xícaras fumegantes. O café estava horrível, mas quente. Naquele momento, foi o suficiente. Obrigada, disse Meline, e pela primeira vez, soou genuíno. De nada. Eles beberam em silêncio por um instante, um silêncio que não precisava ser preenchido. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Meline finalmente. Depende do nível pessoal. Por que o direito? Lucas ergueu uma sobrancelha. Isso é pessoal. Para algumas pessoas, sim. A escolha da carreira diz muito sobre quem somos. Ele olhou para o café como se a resposta estivesse dentro dele. Meu pai trabalhava em uma fábrica, 30 anos no mesmo lugar. Um dia, o demitiram sem aviso prévio, sem indenização adequada, sem explicação. O que aconteceu? Nada. Ele não tinha recursos para lutar. Não conhecia ninguém que pudesse ajudar. Ele simplesmente aceitou. E você decidiu que isso não aconteceria com outras pessoas. Algo assim. E você? Meline Resper Fundo. Minha mãe tinha um pequeno negócio, uma padaria. O proprietário decidiu triplicar o aluguel da noite para o dia. Ela perdeu tudo. Sem ter para onde recorrer legalmente, e sem saber que existiam opções. Só descobri isso anos depois, na faculdade. Tarde demais. Lucas Essentialmente. Então, estamos ambos aqui pelo mesmo motivo: impedir que outros passem pelo que nossas famílias passaram. Parece que sim. Ele sorriu, um sorriso genuíno, sem ironia. Você não é o que eu esperava, Crawford. O que você esperava? Alguém menos humano. E você também não é nada do que eu esperava. Qual seria? Alguém menos compreensível. Lucas inclinou a cabeça. Compreensível? É a melhor palavra que consegui encontrar. Devo me sentir elogiado? Você pode interpretar como quiser. Os olhares dele encontraram os dela. O ar parecia ficar mais denso. O saguão vazio de repente pareceu menor. Meline, disse ele, e foi a primeira vez que ele usou o primeiro nome dela. Lucas. A distância entre eles havia diminuído sem que nenhum dos dois percebesse. Meline conseguia sentir o calor dele, ver os detalhes do rosto que nunca havia observado de perto. Ele se inclinou para a frente. Ela não recuou. O telefone de Lucas tocou. O momento se despedaçou. Ele olhou para a tela, franziu a testa e leu a mensagem em silêncio. Sua expressão mudou. O que é isso? Perguntou Meline. Uma mensagem de Margarete sobre importantes acontecimentos fora do estado. Que tipo de desenvolvimentos? Não especifica, apenas que os parceiros estão satisfeitos com os resultados. Meline sentiu algo congelar dentro dela. De outro estado? Eles estavam fora do estado. Você sabia alguma coisa sobre isso? Perguntou ela, num tom mais frio. Não. Por que eu faria isso? Porque a mensagem chegou até você, não até mim. Lucas parecia confuso, ou fingia muito bem. Que estranho. É mais do que estranho. É convenir. O que você está insinuando? Talvez toda essa viagem tenha sido mais estratégica do que eu imaginava. Você acha que eu planejei isso? Você foi muito colaborativo, muito amigável. A palavra saiu como uma acusação. Lucas deu um passo para trás, com a expressão endurecida. Há pouco tempo, estávamos conversando como pessoas normais. Agora você acha que tudo foi manipulação. Não sei o que pensar. Claramente, o silêncio que se seguiu foi completamente diferente do anterior. Pesaro. Connie. Talvez seja melhor esperarmos pela resposta de Donovan separadamente, disse Meline. Talvez seja. Ela se levantou e caminhou em direção ao elevador. Na metade do caminho, ela parou. Se você estiver jogando em 2 frentes, Lucas, eu vou descobrir. E se eu não for? Meline não respondeu. A porta do elevador se fechou entre eles. No saguão, Lucas ficou olhando para o espaço vazio onde ela estivera. A mensagem ainda brilhava na tela do seu celular. Ele releu as palavras. Desenvolvimentos importantes fora do estado.
Algo não fazia sentido. O voo de volta para Chicago foi o mais silencioso da história da aviação comercial. Melanie sentou-se junto à janela. Lucas no corridor. 3 assentos vazios entre eles, como uma terra de ninguém que nenhum dos dois ousava atravessar. 2 horas e meia de silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som do carrinho de bebidas. Ao aterrissarem, cada um pegou sua mala e saiu sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, Melanie chegou ao espaço de coworking antes de todos os outros. Estratégia deliberada. Quanto menos tempo passarmos juntos, melhor. Ela mergulhou no trabalho com uma intensidade quase desesperada, aceitando 3 novos casos antes do meio-dia. Crawford. A voz de O'Brien fez com que ela levantasse o olhar. Senhor. Ouvi dizer que você assumiu o caso Peyton. Sim, fiz. Algum problema? Whitfield também demonstrou interesse nisso. Ele demonstrou interesse depois que eu já havia aceitado. Tem certeza? Absolutamente. O'Brien escreveu algo em seu eterno caderno e foi embora sem dar mais explicações. 15 minutos depois, Lucas apareceu na estação 27. Ele olhou para Melanie. Ela olhou para ele. Sem cumprimentos. Peyton era meu, disse ele simplesmente. Peyton pertence a quem chegar primeiro. Falei com ele na semana passada. Conversar não é assinar um contrato. Você sabia que eu estava trabalhando nisso. Não sou obrigado a monitorar sua agenda. Lucas sentou-se na cadeira com mais força do que o necessário. Ótimo. Então vai ser assim. Como? Guerra aberta. Era sempre uma guerra. Você apenas estava distraído. A provocação atingiu seu objetivo. Lucas abriu o laptop e começou a digitar com uma intensidade que sugeria que cada tecla era um inimigo a ser derrotado. Eles observaram em silêncio enquanto Williams guardava o envelope em uma gaveta trancada. Melanie, disse Lucas em voz baixa. Foi a segunda vez que ele usou o primeiro nome dela. Ela sentiu um arrepio. O que? Sobre Nova York? Não quero falar sobre Nova York. Eu sei, mas preciso que você saiba que eu não estava brincando. Aquela conversa foi real. Melanie não respondeu. Ela não confiava na própria voz. Você não precisa acreditar em mim, continuou ele, mas era importante que eu dissesse isso. Ele voltou para o computador, deixando-a com palavras que ela não sabia como processar. Naquela noite, enquanto juntava suas coisas para ir embora, Melanie percebeu algo. A gaveta onde Williams havia guardado o envelope estava ligeiramente aberta. E lá dentro, parcialmente visível, havia um nome que ela não reconheceu. Oliver Blackwood. Oliver Blackwood. Melanie repetiu o nome mentalmente a noite toda. Quem foi Oliver Blackwood? Ela conhecia todos os advogados do escritório. Todos eles. E esse nome não existia em lugar nenhum na memória dela. Na manhã seguinte, ela chegou ao espaço de coworking determinada a investigar. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Williams convocou uma assembleia geral. Quero parabenizar a equipe pela brilhante estratégia no caso Whitmore, anunciou ele. A abordagem foi inovadora e extremamente eficaz. Melanie Franzi o atesta. Caso Whitmore. Ela não havia trabalhado nesse caso. Ela olhou para Lucas, que parecia igualmente confuso. Sr. Williams. Lucas levantou a mão. Quem desenvolveu essa estratégia? A equipe, respondeu Williams vagamente. O importante é o resultado, mas especificamente. Especificamente, a empresa venceu. Isso é o que importa. A reunião terminou sem maiores esclarecimentos. Melanie e Lucas retornaram à estação 27 com a mesma pergunta no olhar. O balcão apertado nunca parecerá tão pequeno. Melanie fingiu digitar um relatório, seus dedos movendo-se sobre as teclas em um ritmo convincente. Mas na tela, ela havia aberto um bloco de notas. Ela digitou apenas uma frase. Quem é Oliver Blackwood? Ela deslizou o laptop ligeiramente para o lado, posicionando a tela de forma que Lucas pudesse vê-la. Ele parou de digitar imediatamente. Seus olhos percorreram as palavras. Nenhuma reação visível, mas Melanie percebeu a tensão em seus ombros. Sem dizer nada, Lucas abriu sua pasta física, aquela que ela tanto criticava por estar desatualizada.
Ele folheou alguns documentos até encontrar um que mencionava resultados em outro estado. Com uma caneta, ele circulou discretamente a cidade de origem, Denver. Melanie acenou com a cabeça quase imperceptivelmente. Lucas fechou a pasta. Nenhuma palavra foi trocada. Não era necessário. Mais tarde naquele dia, O'Brien apareceu para uma de suas visitas cada vez mais frequentes. Como estão seus casos? Estamos progredindo, respondeu Melanie. Está bem encaminhado, acrescentou Lucas. Excellent. Aliás, recebi um feedback interessante do Sr. Harrington. Ele mencionou que vocês trabalham bem em equipe. Foi uma situação específica, disse Melanie rapidamente. Circumstantial, completou Lucas. O'Brien sorriu de um jeito que parecia transmitir uma sensação de sabedoria que não estava expressando. Interessante como você sempre usa as mesmas palavras. Ele escreveu algo em seu caderno e foi embora. Por que ele anota tudo? Perguntou Lucas em voz baixa. Porque estamos sendo avaliados em cada detalhe, cada palavra, cada reação. Isso é reconfortante. Não era para ser. Na hora do almoço, Melanie desceu até o refeitório do prédio. Na fila, ela encontrou Thomas Reed, um advogado júnior que trabalhava na filial de Boston. Crawford? Há muito tempo. O que te traz a Chicago? Reunião com os parceiros. Questões administrativas. Eu vejo. A propósito, ouvi falar do caso que nossa equipe resolveu em Denver. Impressionante. Melanie manteve uma expressão neutra, mas por dentro seu coração estava acelerado. Denver? Sim, aquele caso complexo de propriedade intelectual. Um dos nossos advogados passou semanas envolvido. Aparentemente, foi uma vitória importante. Qual advogado? Não sei o nome. Só ouvi comentários. Acho que é alguém da sede. Denver, a mesma cidade que Lucas havia circulado no círculo. Melanie voltou à estação com a mente a mil. Ela sentou-se e abriu o bloco de notas novamente. Reed confirmou Denver. Semanas de trabalho. Ninguém sabe quem. Lucas lia por cima do ombro dela, fingindo procurar algo em sua própria mesa. Primeiro, o relatório não assinado, murmurou ele, quase inaudivelmente. Depois vieram os envelopes, agora Denver, e um nome que ninguém conhece. Antes que pudessem continuar, Margaret apareceu com uma expressão séria. Crawford? Whitfield? Os sócios querem falar com você agora. A sala de reuniões era estranhamente formal. William sentado de um lado, O'Brien do outro, duas cadeiras vazias à espera deles. Sente-se, indicou Williams. Eles obedeceram. Tomamos conhecimento de que você tem feito perguntas sobre assuntos internos da empresa, começou Williams. Alguma pergunta? Melanie manteve um tom neutro. Sobre casos, sobre colegas, sobre informações que não lhe dizem respeito diretamente. Nós estávamos apenas. A curiosidade é uma qualidade admirável, interrompeu O'Brien. Em doses moderadas. Em excesso, pode ser contraproducente. Uma ameaça velada pairava no ar. Vocês dois são excelentes profissionais, continuou Williams. Não queremos que distrações afetem seu desempenho. Principalmente agora. Principalmente agora? Perguntou Lucas. A decisão sobre a parceria será anunciada em breve. Seria uma pena se o ruído interferisse na avaliação. Melanie sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso não foi apenas um aviso. Era uma ordem para interromper a investigação. Entendido, disse ela. Perfeitamente claro, acrescentou Lucas. William sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Ótimo. Você pode voltar ao trabalho. No corredor, Melanie e Lucas caminharam em silêncio até estarem suficientemente afastados. Eles sabem que estamos desconfiados, ela sussurrou. Mais do que isso. Eles querem que paremos, o que significa que há algo a ser descoberto. A questão é, vale a pena correr o risco? Melanie pensou no nome Oliver Blackwood, nos envelopes, em Denver, em tudo que não fazia sentido. Talvez seja melhor nos concentrarmos no que podemos controlar, disse ela por fim. Lucas assentiu com a cabeça, mas havia algo em seus olhos que dizia o contrário. Naquela noite, ao sair do espaço de coworking, Melanie viu Williams em uma videoconferência.
A tela estava parcialmente visível através do vidro. Um homem que ela não reconheceu, no canto inferior da tela, um nome. Oliver Blackwood. O rosto na tela não saía da cabeça de Meline, mas ela não tinha tempo para processá-lo. Na manhã seguinte, o caos começou antes mesmo do café esfriar. Crawford, o contrato da Peton tem um erro na cláusula de confidencialidade, anunciou Margarete, aparecendo na estação 27 com uma expressão que não prometia nada de bom. Meline sentiu um aperto no estômago. Erro? Que tipo de erro? Aquele tipo de coisa que o cliente percebe antes de nós. Ela pegou o documento das mãos de Margarete e o leu. Lá estava, claro como água. Um erro de digitação que alterou completamente o significado de uma frase inteira. A confidencialidade, que deveria durar 5 anos, transformou-se em 5 meses. Isso é impossível. Eu revisei 3 vezes. Aparentemente, isso não foi suficiente. Lucas, que observara a cena em silêncio, teve a sabedoria de não comentar, pelo menos durante 30 segundos. Acontece com todo mundo, disse ele por fim. Obrigado pela solidariedade. Muito reconfortante. Eu estava sendo sincero. E eu estava sendo sarcástico. O dia não melhorou. 2 horas depois, chegou a vez de Lucas receber sua dose de humilhação profissional. Whitfield, disse O'Brien, aparecendo com seu eterno caderno de anotações na mão. O Sr. Henderson ligou. Parece que você perdeu o prazo para apresentar a resposta. Lucas empalideceu. Isso é impossível. O prazo final é amanhã. Foi ontem. Você confundiu as datas. Eu nunca confundo datas. A primeira vez para tudo. O'Brien se afastou, deixando Lucas encarando a tela do computador como se ela o tivesse traído pessoalmente. Acontece com todo mundo, disse Meline, retribuindo o que ele havia dito. Comigo não. Até hoje, aparentemente. Eles se entreolharam. Pela primeira vez, havia algo além da competição no visual. Houve reconhecimento. Ambos estavam se desintegrando, e ambos sabiam disso. A pressão das últimas semanas estava cobrando seu preço. Noites mal dormidas, refeições puladas, atenção constante de estar sendo observado. Foi demais até para os melhores profissionais. No meio da tarde, Williams convocou uma reunião de emergência. Apenas os sócios e Margarete estavam presentes quando Meline e Lucas chegaram. Sente-se, disse Williams, e havia algo diferente em seu tom de voz. Preocupação genuína. Havia um envelope vermelho sobre a mesa, com a indicação de prioridade máxima. Recebemos uma comunicação importante, começou Williams. Os resultados do caso em Denver foram significativos. Meline e Lucas trocaram um olhar rápido. Significativo em que sentido? Perguntou Lucas. Isso não lhe interessa neste momento, interveio O'Brien. O que importa é que a decisão sobre a parceria será acelerada. Accelerato, repetiu Meline. O anúncio será feito na próxima semana. 1 semana. 7 dias para provar seu valor. Durante 7 dias, cometendo erros básicos que jamais cometeriam em circunstâncias normais. Podem ir, disse Williams, dispensando-os. Do lado de fora do quarto, nenhum dos dois conseguiu falar por um instante. 1 semana, disse Lucas finalmente. 1 semana, repetiu Meline. Eles retornaram à estação em silêncio. O resto da tarde foi uma tentativa desesperada de corrigir os erros da manhã e não cometer novos. Às 18 horas, ambos estavam exaustos. Preciso de ar, disse Meline, levantando-se abruptamente. Ela foi até a área de descanso do espaço de coworking, um espaço com sofás e uma máquina de café que produzia algo vagamente parecido com a bebida. Lucas apareceu 2 minutos depois. Seguindo meus passos agora? O café daqui é o único disponível. Claro! Eles permaneceram em silêncio enquanto a máquina emitia ruídos que não inspiravam confiança. Você acha que vamos perder? Perguntou Meline de repente. Perder o quê? Tudo. A posição, a credibilidade, o trabalho. Lucas não respondeu imediatamente. Acho que estamos tão focados em competir uns com os outros que nos esquecemos do resto. O resto sendo tudo o que realmente importa. Isso é surpreendentemente filosófico vindo de você.
O cansaço faz isso com as pessoas. Meline pegou seu café da máquina. Foi horrível. Ela bebeu mesmo assim. Sobre Nova York, começou ela. Eu já disse que não estava brincando. Eu sei, mas nunca disse se acreditava em você ou não. Lucas olhou para ela. E? Quero acreditar, mas sempre que baixo a guarda, algo acontece que me faz duvidar. Como a mensagem da Margarete. Como os sócios agindo como se soubessem algo que nós não sabemos. Como tudo isso. Você acha que eu estou envolvido nisso? Acho que já não sei em quem confiar. A frase pairava no ar, pesada demais para ser ignorada. Você inclusive? Perguntou Lucas. Meline não respondeu porque a resposta era sim. Nós dois estamos perdendo o controle, disse ele em voz baixa. Commodore Arrows, duvidar de tudo. Isso não é coincidência. O que você está sugerindo? Talvez seja exatamente isso que eles querem, nos pressionar até que cedamos. Quem são eles? O'Brien, seja lá quem estiver por trás desses envelopes. Meline refletiu sobre as palavras dele. Fazia um sentido perturbador. E o que fazemos? Parem de brigar uns com os outros. Pelo menos até entendermos o que está acontecendo. Isso seria uma trégua? Isso seria sobrevivência. Ela o encarou por um longo momento. O Lucas que ela conhecia jamais proporia algo assim. Mas o Lucas à sua frente parecia tão perdido quanto ela. Uma semana, disse ela finalmente. Uma semana. Não se tratava de um acordo. Não era uma questão de confiança. Mas foi um começo. Naquela noite, ao sair do espaço de coworking, Meline recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Você não sabe de nada. Meline releu a mensagem pela 100ª vez. O número era desconhecido, impossível de rastrear, e as palavras não lhe saíam da cabeça. Na manhã seguinte, ela chegou ao espaço de coworking antes de todos os outros. Lucas apareceu 15 minutos depois. Olheiras profundas revelando uma noite tão ruim quanto a dela. Você também conseguiu? Perguntou ele, sem rodeios. A mensagem? Eu fiz. Alguma ideia de quem enviou? Nenhum. Você. Zero. Eles estavam sentados na estação 27, mas nenhum dos dois abriu o laptop. Havia algo mais urgente para resolver. Precisamos descobrir quem é Oliver Blackwood, disse Meline em voz baixa. Concordo, mas como? Os sócios deixaram claro que não querem perguntas. Então não perguntamos. Investigamos. Lucas ergueu uma sobrancelha. Desde quando você é a favor de quebrar regras? Já que as regras parecem existir para nos manter na ignorância. O plano era simples. Meline distrairia Margarete enquanto Lucas acessava o sistema de recursos humanos. Não foi ético. Não foi profissional. E provavelmente foi motivo para a demissão. Mas eles estavam desesperados demais para se importar. Meline aproximou-se da assistente com o seu sorriso mais convincente. Posso fazer uma pergunta sobre o procedimento de envio do relatório trimestral? Margarete olhou para ela com suspeita. Você nunca teve interesse em registrar uma queixa antes. Estou tentando me tornar um profissional mais completo. Às 8h15 da manhã, nunca é cedo demais para aprender. Do outro lado da sala, Lucas estava sentado em um computador perto da área administrativa. Seus dedos se moviam rapidamente sobre o teclado. O processo de abertura do processo é bastante simples, começou Margarete a explicar, ainda desconfiada. Os relatórios estão organizados por data, cliente e responsável. Meline assentiu com entusiasmo exagerado, fingindo absorver cada palavra enquanto observava Lucas pelo canto do olho. 5 minutos. 10 minutos. Margarete continuou explicando detalhes que Meline jamais usaria. E quando há vários advogados no mesmo caso? Perguntou ela, formulando perguntas, cada um protocola sua parte separadamente. Fascinant. Lucas finalmente se levantou, fazendo um sinal discreto. Ele tinha alguma coisa. Obrigada, Margarete. Isso foi muito esclarecedor. Você não anotou nada. Memória fotográfica. Margarete claramente não acreditou, mas Meline já estava se afastando.
Na estação 27, Lucas mostrou a tela do seu celular, uma foto do cadastro de funcionários. Oliver Blackwood, advogado sênior. Local, Denver, Colorado. Data de contratação, mesmo ano que Meline e Lucas. Ele entrou para a firma conosco, disse Meline, incrédulo. E ninguém nunca mencionou isso em 3 anos. Como isso é possível? Veja o histórico do caso dele. Lucas passou a tela para outra foto. Uma lista impressionante, casos complexos, vitórias significativas, clientes de alto perfil, tudo conduzido discretamente, longe de Chicago. Ele é bom, admitiu Meline. Ele é muito bom. E está competindo pela mesma posição que nós. Finalmente a ficha caiu. Toda a competição entre eles, todas as provocações, todas as noites em claro tentando superar um ao outro. E durante todo esse tempo havia um terceiro jogador cuja existência eles nem sequer conheciam. Os sócios sabiam, disse Lucas. Desde o início. É claro que eles sabiam. Eles planejaram isso. Mas por quê? Qual o sentido de nos fazer competir sem sabermos contra quem realmente estamos competindo? Meline pensou por um instante. Teste de pressão. Eles queriam ver como reagiríamos sob estresse extremo. E nós caímos direitinho na armadilha. Brigando entre si enquanto o verdadeiro concorrente trabalhava em paz. O silêncio que se seguiu foi pesado. Toda a rivalidade dos últimos meses parecia absurda agora. Energia desperdiçada lutando contra a pessoa errada. Eu me sinto um completo, Lucas parou, procurando a palavra certa. Enganar. Eu ia dizer algo mais forte, mas tolo serve. Então somos 2. Eles ficaram olhando para a foto de Oliver Blackwood. Um homem que nenhum dos dois conhecia, mas que provavelmente ganharia a posição que ambos tanto desejavam. O que fazemos agora? Perguntou Lucas. Não sei. Pela primeira vez, você não tem um plano. Pela primeira vez, não tenho certeza de nada. Lucas recostou-se na cadeira e soltou uma risada sem humor. Sabe o que é irônico? Passamos semanas tentando nos destruir mutuamente. E no fim, o inimigo nem estava na sala. Tecnicamente, você não é meu inimigo. Eu não sou. Você é meu rival. Há uma diferença. Qual é? Meline pensou um pouco antes de responder. Inimigos que você quer ver fracassar. Rivais que você quer superar. Mas, no fundo, você os respeita. Lucas olhou para ela de um jeito diferente. Isso foi quase um elogio. Não se acostume com isso. Tarde demais. Naquela tarde, Williams convocou outra reunião. Dessa vez, só Meline e Lucas. Imagino que você já tenha descoberto, disse ele sem rodeios. Não adiantava negar. Oliver Blackwood, confirma Meline. Você é mais persistente do que eu esperava. Isso é bom. Por que você não nos contou desde o início? Perguntou Lucas. Porque não era relevante. Não era relevante saber contra quem estávamos competindo. Williams inclinou-se para a frente. Vocês estavam competindo contra si mesmos. Sempre estiveram. Oliver era apenas uma variável externa. Uma variável que pode conquistar a posição, disse Meline. Pode ser que sim, pode ser que não. A decisão ainda não foi tomada. O'Brien, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. O que observamos nas últimas semanas foi revelador. Ambos possuem qualidades extraordinárias, mas também pontos cegos significativos. Qual seria? Perguntou Lucas. Vocês gastam muita energia brigando uns com os outros. Imaginem o que poderiam alcançar se trabalhassem juntos. A frase ficou pairando no ar. O anúncio será feito amanhã, concluiu Williams. Descanse. Você vai precisar. Lá fora, Meline e Lucas caminhavam em silêncio. Trabalhem juntos, repetiu ele. Você acha que eles estão insinuando alguma coisa? Acho que estão nos testando até o último segundo. E se simplesmente parássemos de jogar o jogo deles? Meline parou de andar. O que você quer dizer? Lucas olhou para ela. E se, independentemente do resultado de amanhã, fizéssemos as coisas de forma diferente? Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Oliver Blackwood. Parabéns por ter descoberto.
Até amanhã. A mensagem de Oliver Blackwood ainda brilhava na tela do celular de Meline. Lucas estava ao lado dela, ambos parados na calçada em frente ao espaço de coworking, sem saber exatamente o que fazer com aquela informação. Preciso de uma bebida, disse Meline. São 18 horas. E daí? E daí? Concordou plenamente. Eles caminhavam sem destino definido. Eles passaram por restaurantes elegantes, cafeterias lotadas e bistros com filas na porta. Nada parecia certo. Então eles ouviram a música. Uma voz desafinada cantando uma balada dos anos 80 ecoou de um estabelecimento com luzes de neon na fachada. A placa dizia, Bar de Karaoke Lucky Voice. Não, disse Meline imediatamente. Por que não? Porque é um bar de karaokê. Exatamente. Bebidas e entretenimento grátis. Entretenimento é um termo generoso para descrever pessoas bêbadas cantando desafinadas. Você tem uma sugestão melhor? Meline olhou em volta. Restaurantes lotados, filas intermináveis e a perspectiva de uma noite séria discutindo Oliver Blackwood. Tudo bem, mas eu não vou cantar. Ninguém te pediu para cantar. Estou deixando isso bem claro agora. O interior do bar era exatamente o que se esperava. Iluminação roxa e azul, um pequeno palco ao fundo, telas exibindo letras de músicas e um longo balcão onde pessoas de todos os tipos bebiam e assistiam às apresentações. Encontraram 2 bancos vazios no canto do balcão. A proximidade era inevitável, os ombros quase se tocavam. O que vai querer? Perguntou o barman. Uísque puro, disse Lucas. Gin e tônica, acrescentou Meline. No palco, um homem de meia idade terminava uma versão entusiasmada, porém sofrida, de uma canção clássica do rock. A plateia aplaudiu por educação. Isto é maravilhoso, disse Lucas, genuinamente divertido. Isso é sofrimento auditivo. Você não sabe apreciar arte. Isto não é arte. Isto é um crime contra a música. As bebidas chegaram. Meline tomou um gole generoso e sentiu os ombros relaxarem pela primeira vez em semanas. Então, começou Lucas. Oliver Blackwood. Podemos ficar 5 minutos sem falar disso? Então, sobre o que você quer conversar? Qualquer coisa. O tempo. A técnica vocal questionável daquele senhor. Seu maior medo? Meu maior medo? É uma pergunta válida. Lucas pensou por um instante. Mediocridade. Seriamente? Sério. A ideia de passar a vida sem deixar nenhuma marca, fazendo tudo certo, e ainda assim ser esquecido. Meline não esperava uma resposta tão honesta. É surpreendentemente profundo para um bar de karaokê. Espero que o uísque ajude. E você, qual é o seu maior medo? Ela girou o copo entre os dedos. Depender de alguém. Depender de quê? Emocionalmente, financeiramente, de qualquer forma. A ideia de precisar de outra pessoa para se sentir completo. Isso explica muita coisa sobre você. O que isso significa? Significa que você construiu muros muito altos, Crawford. As paredes me protegem. As paredes também isolam. A frase ficou pairando no ar. Meline não tinha resposta. No palco, uma mulher começou a cantar uma canção romântica dos anos 90. Ela estava um pouco desafinada, mas compensou com um entusiasmo dramático. Ela está chorando? Perguntou Meline, grata pela distração. Acho que é a emoção da música. Ou o álcool. Provavelmente ambos. Eles observaram em silêncio por um instante. A mulher terminou com um grito que poderia ser uma nota aguda ou um pedido de socorro. Eu costumava cantar no chuveiro, disse Lucas do nada. Todo mundo canta no chuveiro. Não, eu realmente cantei. Com coreografia. Meline quase cuspiu a bebida. Coreografia? Movimentos ensaiados, expressões faciais, o pacote completo. Por favor, me diga que existe um vídeo disso. Existe, sim, e está morrendo comigo. Isso é injusto. Você não pode mencionar algo assim e não mostrar. Eu posso e vou. O barman passou oferecendo outra rodada. Eles aceitaram. Hora do karaokê, gritou o apresentador no microfone. Quem será o próximo corajoso? Uma mulher na mesa ao lado apontou diretamente para Lucas.
Este aqui, disse ela. Ele canta muito bem. Os olhos de Lucas se arregalaram. Eu não disse nada disso. Vamos lá, bonitão, insistiu a mulher, claramente um pouco além do recomendado após algumas bebidas. A plateia começou a aplaudir. Meline cobriu a boca para esconder o riso. Você não vai, disse Lucas para ela. Eu não vou fazer o quê? Me faça subir naquele palco. Não estou fazendo nada. O público está pedindo. Meline. Lucas, isso é vingança por alguma coisa? Isto é entretenimento gratuito. Você mesmo disse isso. Ele a encarou por um longo momento. Então, para total surpresa de Meline, ele se levantou do banquinho. Se eu for passar vergonha, pelo menos será algo memorável. Ele subiu ao palco sob aplausos entusiasmados. Ele agarrou o microfone com uma confiança que Meline não esperava. A música começou, uma balada clássica, e então Lucas abriu a boca. Ele sabia cantar. Não apenas poderia. Ele era realmente bom. Sua voz era firme, afinada, com uma emoção que fez todo o bar parar para ouvi-lo. Meline ficou boquiaberta. Quando ele terminou, os aplausos foram ensurdecedores. Lucas fez uma reverência irônica e voltou ao balcão. Você, disse Meline, é uma caixinha de surpresas. Eu avisei que tinha coreografia no chuveiro. Tinha que haver algum talento por trás disso. Por que você nunca mencionou que sabia cantar? Nunca pareceu relevante para as disputas no escritório. Ela balançou a cabeça, ainda processando a informação. O que mais você está escondendo? Muito. Você terá que descobrir aos poucos. A frase estava carregada de algo que nenhum dos dois queria nomear ainda. O bar continuava barulhento ao redor deles, mas ali naquele canto do balcão, estavam apenas os dois. Lucas estendeu a mão e tocou a dela. Um gesto simples, dedos entrelaçados na madeira quente do balcão. Meline olhou para as mãos entrelaçadas deles e depois para ele. Essa é uma péssima ideia, disse ela em voz baixa. Provavelmente. Nós trabalhamos juntos. Tecnicamente, competimos juntos. Amanhã, descobriremos quem conquistou a posição. Eu sei. Mas nenhum dos dois soltou a mão do outro. Quero te beijar, disse Lucas simplesmente. E estou cansado de fingir que não. O coração de Meline disparou. O barulho do bar desapareceu. Aqui, perguntou ela. Existe um lugar melhor? Ela deveria recuar. Pense nas consequências. Lembre-se de todos os motivos pelos quais isso complicaria tudo. Em vez disso, ela se inclinou para a frente. O beijo começou suave, hesitante, como se ambos ainda esperassem que o outro se afastasse. Quando isso não aconteceu, a situação se agravou. Anos de tensão se dissipando em um único instante. Alguém no bar assobiou. Eles ignoraram. Quando se separaram, Meline estava sem fôlego. Isso complica tudo, disse ela. Eu sei. E amanhã? Lucas segurou o rosto dela com ternura. Amanhã descobriremos juntos. Eles saíram do bar de mãos dadas. Na calçada, ele a beijou novamente sem hesitar. Naquela noite, Meline ficou deitada na cama olhando fixamente para o teto. Ela estava apaixonada por Lucas Whitfield. Pela primeira vez, isso não parecia ser um problema. Parecia o começo de algo. Meline acordou com o som da chuva batendo na janela. O céu de Chicago estava cinzento, pesado, como se soubesse que aquele dia seria decisivo. Ela ficou deitada ali por alguns minutos, repassando mentalmente tudo o que havia acontecido. O bar, o karaokê, o beijo. Lucas Whitfield a beijou, e ela retribuiu o beijo. E hoje, em poucas horas, eles descobririam quem ganharia a vaga de sócio. O telefone dela vibrou. Uma mensagem dele. Durma bem? Ela sorriu antes de responder. Não. E você? Eu também não. Te vejo no escritório. O escritório, não o espaço de coworking. A reforma havia terminado 2 dias antes e todos já haviam retornado ao prédio principal. Parecia apropriado que o anúncio fosse feito ali, onde tudo começou. Meline se preparou com cuidado. Ela não sabia por que estava nervosa. Não se tratava apenas da posição. Tratava-se de tudo o que viria depois. Quando ela chegou ao escritório, Lucas já estava no saguão.
Ele usava o mesmo terno do primeiro dia, aquele que ela havia molhado de propósito. A ironia não passou despercebida. Que terno bonito, disse ela. Obrigado. Sobreviveu a um ataque de água há algumas semanas. Acidentes acontecem. Claro que sim. Eles sorriram, aquele tipo de sorriso que carrega a história. O elevador subiu em silêncio. Quando as portas se abriram, Margaret Collins estava à espera. A reunião começa em 10 minutos. Sala de conferências principal. Obrigada, Margaret, disse Meline. E parabéns aos dois. Independentemente do resultado. A frase era estranha. Margaret nunca foi tão gentil. A sala de conferências estava lotada. Todos os advogados, assistentes e estagiários da firma. Williams e O'Brien estavam sentados na cabeceira, e ao lado deles, um homem que Meline reconheceu imediatamente, Oliver Blackwood. Ele era mais jovem do que ela imaginava. Cabelo escuro, olhos inteligentes, postura confiante sem arrogância. Ele parecia ser o tipo de pessoa que você respeitaria, mesmo que não quisesse gostar dele. Obrigado a todos por estarem aqui, começou Williams. Este é um momento importante para a empresa. Após meses de avaliação cuidadosa, chegamos a uma decisão sobre a nova posição da parceria. Meline sentiu Lucas S.E. approximar settlement. O ombro dele tocou o dela. Um pequeno detalhe, mas significativo. Avaliamos não apenas os resultados profissionais, continuou O'Brien, mas também a adaptabilidade, o trabalho sob pressão e as habilidades de colaboração. Colaboração. A palavra ecoou na mente de Meline. Todos os candidatos demonstraram qualidades excepcionais, disse Williams. Crawford e Whitfield, em particular, nos surpreenderam com sua evolução ao longo do processo. Evolução. Era uma forma elegante de dizer que eles tinham parado de tentar se destruir mutuamente. No entanto, O'Brien ajustou os óculos, a posição de sócio exige um perfil específico, alguém que combine excelência técnica com visão estratégica de longo prazo. Meline prendeu a respiração. Portanto, temos o prazer de anunciar que o novo sócio da Williams O'Brien & Associates é Oliver Blackwood. Aplausos educados entram a sala. Oliver levantou-se e acenou com a cabeça, num gesto breve e profissional. Meline esperava sentir raiva, frustração e injustiça. Mas ela não sentiu nada disso. Ela olhou para Lucas. Ele olhou para ela, e naquele instante, sem palavras, eles entenderam a mesma coisa. Eles haviam perdido a posição, mas não haviam perdido. A reunião continuou por mais alguns minutos. Discursos sobre o futuro da empresa, planos de expansão, agradecimentos genéricos. Meline mal ouviu alguma coisa. Quando finalmente terminou, ela se levantou e caminhou em direção à saída. Lucas a seguiu. Crawford. Whitfield. Era Oliver Blackwood. Eles pararam. Queria me apresentar formalmente, disse ele, estendendo a mão, e dizer que vocês dois foram adversários dignos. Obrigada, respondeu Meline, apertando a mão dele. Parabéns pela conquista. Bem merecido, acrescentou Lucas, sem sarcasmo. Oliver sorriu. Se isso serve de consolo, os parceiros falaram muito bem de você. Disseram que nunca tinham visto uma dupla tão competitiva se transformar em algo tão funcional. Functional, repetiu Meline. Essa é uma palavra. Essa foi a palavra que eles usaram. Eu teria escolhido outra. Qual deles? Interessant. Ele se afastou, deixando a palavra pairando no ar. Meline e Lucas saíram do escritório em silêncio. Lá fora, a chuva tinha aumentado. Grossas gotas caíam na calçada, criando poças que refletiam as luzes dos prédios. E agora? Perguntou Lucas. Agora vamos nos molhar. Ela desceu os degraus e caminhou na chuva sem guarda-chuva, sem proteção. A água encharcou seus cabelos, seu blazer, tudo. Lucas a observou por um instante e depois fez a mesma coisa. Isso é uma loucura, disse ele, com a chuva escorrendo pelo rosto. Provavelmente. Perdemos a posição. Sim, fizemos. E você está sorrindo. Meline percebeu que era verdade. Ela estava sorrindo. Acho que estou aliviada, admitiu ela. Aliviado? Não ter mais que fingir, não ter que competir, poder simplesmente ser.
Lucas aproximou-se. A chuva caiu entre eles, mas a distância diminuiu. O que você quer ser? Perguntou ele. Ainda não sei, mas sei com quem quero descobrir. Ele segurou o rosto dela. Gotas de chuva escorriam por seus dedos, pelo queixo dela, por tudo. Essa continua sendo uma péssima ideia, disse ele. O pior. Vamos nos arrepender. Provavelmente não. Como você sabe? Porque há coisas que você simplesmente sabe. Ele a beijou. Não foi como aquele beijo no bar. Aquela tinha sido uma descoberta. Isso era uma certeza. A chuva continuava a cair. As pessoas passavam com guarda-chuvas, lançando olhares curiosos. Nada disso importava. Quando se separaram, ambos estavam encharcados e sorrindo. O que fazemos agora? Perguntou Méline. Primeiro, encontramos um lugar seco e depois. Lucas olhou para o prédio de escritórios e depois para ela. Então, construímos algo nosso. A frase pairou na chuva como uma promessa. Méline pegou na mão dele. Então vamos começar. Caminharam juntos pela calçada molhada, deixando o escritório para trás. Eles não sabiam exatamente para onde estavam indo, mas, pela primeira vez, isso não pareceu ser um problema. Parecia uma aventura. A chuva transformará as ruas de Chicago em pequenos rios, e Méline e Lucas caminhavam sem destino certo. De mãos entrelaçadas, sorrindo como duas pessoas que finalmente pararam de lutar contra o óbvio. Meu apartamento fica a 2 quarteirões daqui, disse Lucas. Podemos nos secar ali. Isso me parece uma desculpa conveniente. É uma desculpa conveniente, mas também é verdade. Méline fingiu estar pensando. Tudo bem, mas só porque estou congelando. Claro. Só por isso. O apartamento de Lucas era exatamente como ela esperava, ao mesmo tempo, completamente diferente do que ela havia imaginado. Organizado, mas com personalidade. Prateleiras cheias de livros, um violão encostado num canto que ela nem sabia que ele tocava, e uma vista da cidade que brilhava mesmo sob a chuva. Você toca guitarra? Perguntou ela, apontando para o instrumento. Mal, mas gosto de tentar. Primeiro o karaokê, agora o violão. Quantos talentos secretos você tem? Você terá que ficar por aqui para descobrir. Ele desapareceu num corredor e voltou com 2 toalhas e uma camiseta. Não tenho roupas femininas, mas isso deve servir para você se secar. Méline pegou a camiseta. Era cinza, macio e claramente já havia sido usado muitas vezes. Seu favorito? Como você sabe? Este despotado. As pessoas guardam coisas desbotadas por carinho, não por necessidade. Lucas sorriu. Você é muito observador, ponto. Presto atenção às coisas que importam. A frase carregava mais peso do que a palavra sugeria. Méline foi ao banheiro trocar de roupa. Ao se olhar no espelho, ela viu uma versão de si mesma que não reconheceu completamente. Cabelo molhado, maquiagem borrada e um sorriso que não conseguiu conter. A camiseta de Lucas estava muito grande, chegando até o meio da coxa. Tinha cheiro de amaciante de roupas e de algo que ela só conseguia descrever como sendo ele. Ao retornar para a sala de estar, ela encontrou Lucas na cozinha preparando algo no fogão. Ele também havia trocado de roupa, calça de moletom e uma camiseta simples. O que você está fazendo? Ela perguntou. Chocolate Quant. Remédio universal para noites chuvosas. Você também cozinha? Chocolate quente não conta como cozinhar. Para mim, isso é importante. Ele serviu 2 canecas e entregou uma a ela. Méline envolveu as mãos na cerâmica quente, sentindo o calor se espalhar por seus dedos. Eles foram para o sofá. A chuva continuava a bater nas janelas, criando uma melodia suave que preenchia o silêncio entre eles. Posso te contar uma coisa? Disse Lucas. Você está cheio de confissões hoje. Esta é importante. Então me diga. Ele olhou para a caneca e depois para ela. No primeiro dia no espaço de coworking, quando você jogou água em mim, eu fiquei com raiva. Muita raiva. Eu sei que você jogou suco em mim como vingança. Mas não era só raiva. Era admiração. Ninguém nunca tinha me confrontado daquele jeito. Sem medo, sem recuar. Isso te impressionou? Mais do que eu queria admitir. Méline colocou a caneca na mesa de centro.
Quer saber quando eu percebi que estava em apuros? Quando? Quando você subiu naquele palco de karaokê e cantou como se fosse a coisa mais natural do mundo, sem nada a provar, você fez mesmo assim. Por diversão, por coragem. E isso me desarmou completamente. Lucas colocou sua caneca ao lado da dela. O espaço entre eles no sofá diminuiu sem que nenhum dos dois percebesse. Meline. Lucas. Não sei o que vai acontecer amanhã com o trabalho, com as nossas carreiras. Eu também não, mas agora sei o que quero. O que? Para ficar aqui com você sem pensar em mais nada. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, ela se aproximou e apoiou a cabeça no ombro dele. Lucas passou o braço em volta dela, puxando-a para mais perto. Eles permaneceram assim por um longo momento, a chuva lá fora, o calor entre eles. Fique, disse ele. Fique aqui. Não trouxe nada. Você não precisa de nada. Sem expectativas, sem pressão. Fique aí. Ela levantou a cabeça e olhou para ele. Em seus olhos, ela viu tudo o que precisava ver: afeto, respeito, paciência. Tudo bem, disse ela. Eu vou ficar. Ele sorriu, aquele sorriso que ela odiara por tanto tempo e sem o qual agora não conseguia imaginar viver. Mais tarde, deitada em sua cama, Meline, com a cabeça no peito de Lucas, ouvia as batidas do seu coração em um ritmo constante. Ela refletiu sobre como a vida era estranha. 6 meses depois, Meline ainda não conseguia acreditar no que estava vendo. A placa dourada na porta dizia: Crawford and Whitfield Law. Letras elegantes, fundo azul marinho, instaladas exatamente 15 minutos atrás pelo mesmo técnico que agora reunia suas ferramentas no corredor. Está torto, disse Lucas, inclinando a cabeça. Não está desonesto. Sim, é isso mesmo. Olhe no canto direito. O canto direito está perfeito. Você está sendo parcial porque escolheu a fonte. Escolhi essa fonte porque você queria usar a Comic Sans. Era uma brincadeira. Não me pareceu uma piada. O técnico olhou de um para o outro, claramente confuso sobre se aquilo era uma briga ou uma conversa normal. Ele decidiu que não era problema dele, aceitou o pagamento e foi embora. Bem-vindos ao nosso escritório, disse Lucas, abrindo a porta com um gesto dramático. O espaço era pequeno, 2 mesas, uma sala de reuniões que também funcionava como sala de descanso e uma janela com vista para um beco. Não era nada glamouroso. Não era imponente. Não tinha vista para o lago nem uma recepção de mármore. Foi perfeito. Precisamos de plantas, disse Meline, olhando em volta. As plantas morrem. Não, se você cuidar deles. Mal consigo cuidar de mim mesma. É por isso que você me tem agora. Lucas sorriu e passou o braço em volta da cintura dela. É verdade. Minha taxa de sobrevivência melhorou consideravelmente. Eles haviam se demitido da Williams O'Brien and Associates no mesmo dia. Não foi uma decisão impulsiva. Foi o resultado de semanas de conversas, planejamento e uma crescente certeza de que queriam construir algo próprio. A reação dos parceiros foi surpreendente. Tem certeza? Perguntou Williams. Com certeza, respondeu Meline. É uma decisão arriscada. O mercado é competitivo. Nós também, disse Lucas. Williams os observou por um longo momento. Então, algo parecido com respeito surgiu em seu rosto. Juntos vocês irão longe. Foi o mais próximo que eles chegaram de uma bênção vindo dele. Agora, parada no meio do escritório vazio, Meline sentiu uma paz que não conhecia há anos. Algum arrependimento? Perguntou Lucas. De forma alguma. Apenas que não fizemos isso antes. O telefone de Meline vibrou. Uma mensagem de Margaret Collins. Envelope para você na recepção do prédio. Eles se entreolharam. Envelope. Lucas franziu a testa. Ainda nem começamos oficialmente. Talvez seja publicidade. A publicidade não vem no envelope misterioso. Eles caíram juntos. O porteiro entregou-lhes um envelope pardo com o logotipo da Williams O'Brien and Associates. De volta ao escritório, Meline abriu-o com cuidado. Dentro da caixa, uma carta formal e um contrato. Ela leu em silêncio e depois fez um resumo para Lucas.
Proposta de parceria institucional, encaminhamento de casos, acesso à sua rede de clientes, apoio no primeiro ano em troca de exclusividade em algumas áreas, percentagem das taxas. Lucas Sobia Bike-Sinho. Isso é tentador. Meline releu os termos. Foi uma oferta generosa, segurança financeira, clientes garantidos e redes de lojas. Sutil, elegante, mas ainda assim correntes. Não, disse ela. Não. Não saímos de lá para ficarmos presos ao sistema deles. Lucas pegou o contrato das mãos dela. Eles estão oferecendo estabilidade. Eles estão oferecendo controle disfarçado de parceria. Tem certeza? Meline olhou para ele, para a placa na porta, para o pequeno escritório que era inteiramente deles. Não chegamos aqui para fazer as coisas da maneira mais segura. Chegamos aqui para fazer as coisas do nosso jeito. Lucas sorriu, aquele sorriso que ela agora conhecia tão bem. Essa é a Meline Crawford que eu conheço. Ele rasgou o contrato ao meio. Depois, em 4. Ele jogou os pedaços no lixo. Feito. Decisão tomada. Sem arrependimentos? Nenhum. Meline aproximou-se e o beijou. Um beijo leve, cheio de promessas. Então vamos começar, disse ela. Por onde começamos? No começo. Um cliente de cada vez, um caso de cada vez. Parece dar muito trabalho. Parece certo. E foi mesmo. Finalmente, tudo parecia certo. 2 rivais que se tornaram sócios. 2 pessoas teimosas que aprenderam a ceder. 2 corações que encontraram no conflito o caminho mais improvável para o amor. Meline e Lucas trocaram a certeza pela incerteza. E você? Se você tivesse uma proposta de $1 milhão em mãos, mas ela lhe tirasse a liberdade, você assinaria o contrato ou o rasgaria? Comentário: liberdade ou estabilidade? Conte-me aqui nos comentários se você já viveu um romance com alguém que não suportava no início. Até a próxima história.